Olá, aqui é o professor Márcio Miguel e esse vídeo é para falar sobre a Reforma Protestante. Bem, a Reforma Protestante ela se encaixa no contexto do início do século XVI no norte da Europa. Você deve perceber que, durante a Idade Média, a Igreja adquiriu riqueza e poder, sendo inclusive grande proprietária de terras. Porém, desde o século XI, na Baixa Idade Média, algumas ações do alto clero católico passaram a ser consideradas abusivas e mal vistas pela população. Entre elas, podemos citar o comércio de objetos ditos como sagrados e, a partir do século XIII, a venda de indulgências. E isso vai estar ligado a outro contexto, que é a formação das monarquias absolutistas. Então, essa parceria entre o rei e a igreja vai fortalecer bastante a Igreja Católica. E aí, claro, a igreja vai começar a receber grandes críticas por causa das grandes navegações. Esse fator vai fazer com que o conhecimento da época ele avance e que alguns tabus sejam quebrados. A partir daí, a gente vai perceber o seguinte: a Reforma Protestante, ela foi um movimento de ruptura da Igreja Católica que deu origem a outras igrejas cristãs. Nós temos que a reforma aconteceu inicialmente em 3 países. Nós temos a Alemanha, a Suíça e a Inglaterra. A Alemanha vai ser o Martinho Lutero, a Suíça vai ser o João Calvino e a Inglaterra a aquisição do anglicanismo. Galera, a partir daí a gente vai ter uma série de críticas à Igreja Católica. A primeira crítica que a gente pode perceber é a venda de indulgências pela Igreja Católica. Nesse caso, você deve perceber o seguinte: a venda de indulgência se refere à absorção de alguma pena. Para a igreja, significava o perdão dos pecados colocados para esses grupos, e muitos fiéis condenavam a prática, questionando se a compra de um documento os livraria do pecado. Havia desconfiança de que a igreja estava apenas interessada em enriquecer cada vez mais. Muitas pessoas, no entanto, acreditavam na igreja e, em troca de riqueza e terras, compravam o perdão e garantiam espaço lá no paraíso após a morte. Então, essa era uma das críticas mais ferrenhas feitas à igreja. Isso se dava muito porque, em 1515, o Papa criou uma bula papal para venda de indulgências com a intenção de arrecadar dinheiro para a construção da Igreja de São Pedro em Roma. Então isso fez com que muitas pessoas criticassem esse movimento da Igreja. Outra crítica vai ser a venda de relíquias sagradas. As pessoas começam a vender santos, coisas ditas com magias, proteções e assim por diante. Eu tenho a imoralidade da vida dos padres, bispos e papas, muitos dizendo que eles não respeitavam o voto de pobreza e castidade. Então, esses dois temas aqui, ó, galera, pobreza e castidade, seria essa ideia de que padre não pode casar, padre não pode ter relacionamento, acaba sendo muito forte naquela época as críticas. Outro tópico vai ser a liberação da prática de usura. A Igreja Católica proibia. A palavra usura você pode entender como emprestar dinheiro a juro. Ora, a galera rica que emprestava dinheiro a juro recebia muitas críticas pela Igreja Católica, pelo fato da Igreja Católica proibir essa prática. Outra crítica que ela vai receber vai ser essa palavrinha estranha aqui, ó, simonia, que significa vender cargos da igreja, cargos eclesiásticos. Ora, naquela época, você negociava, quem tinha dinheiro, os nobres, tomavam conta do alto clero da igreja. Então, isso acabava trazendo muita insatisfação para a população. E nós temos também a ideia de adoração de imagens. Ao invés das pessoas adorarem a Deus, as imagens, os santos,
acabam ficando muito mais importantes nesse período do que em outros, tá? E aí, claro, a igreja acaba controlando todo o processo. A gente pode dizer que a igreja controlava a leitura da Bíblia. Galera, olha para essa imagem aqui, ó. A prensa móvel. Ela vai revolucionar esse quesito de domínio do conhecimento colocado para a Igreja Católica. Isso acontecia porque a Bíblia continuava a ser escrita apenas em latim, proibindo que os cristãos tivessem acesso às versões traduzidas de um texto. Em razão disso, a maioria das pessoas não conseguiam ler a Bíblia. Consequentemente, a interpretação dos textos era limitada aos membros do clero. Agora, quando aparece a invenção da prensa, olha, aqui tem duas imagens para representar ela, tá? Ora, essa prensa permitiu acesso a livros, sobretudo a Bíblia. Nesse caso, você deve perceber que essa ideia de reprodução da Bíblia aumentou a quantidade de obras em circulação. Apesar da proibição que a igreja fazia naquela época, as traduções dos textos sagrados para outras línguas cresceram. Muitas pessoas passaram a ter acesso à Bíblia e a interpretá-la livremente, o que resultou no aumento de questionamentos em relação à igreja. E essas contestações aparecem para a gente com três caras importantes. O primeiro, que vai ser muito importante para a gente, vai ser o Martinho Lutero. O Lutero passou a defender a ideia de que a salvação do indivíduo estava ligada ao relacionamento de cada um com Deus, por meio da leitura da Bíblia. Então veja, ler a Bíblia naquele momento para Lutero era fundamental para que você percebesse. Tanto é que o Lutero ele vai dizer que as pessoas serão salvas a partir da fé e das boas ações. Ora, quando Lutero olha para aquela sociedade que está com venda de indulgências, a igreja querendo dinheiro para construir a igreja de São Pedro, o Lutero ele vai fazer críticas publicamente a essa prática, pois considerava um erro a igreja fazer a população acreditar que seria salvo dos seus pecados comprando a sua liberdade. Lutero, então, elaborou um documento contendo 95 teses contra as práticas da igreja e a fixou na porta da capela da universidade. Galera, a reforma protestante ela tem o seu pontapé inicial dado por Lutero. Essas serão as críticas mais fortes que ele vai receber. A partir daí, outros teóricos começam a apoiar Lutero, que é a figura de João Calvino. Ora, João Calvino, esse teólogo que atua na França, um país extremamente católico, quando ele começa a fazer essas críticas, ele vai ser chamado de herege e vai sofrer perseguição. O João Calvino, ele vai ser extremamente importante porque ele vai desenvolver uma ideia chamada de predestinação. Ora, predestino. O seu destino já está traçado por Deus. Na teoria da predestinação, como era chamado por Calvino, ficava claro que as pessoas tinham seus destinos traçados por Deus desde o nascimento. Ora, como saber que estava reservado um lugar para você no céu? Nesse momento, as pessoas vão acreditar que se recebesse boas ações, era porque Deus estava abençoando a sua vida. Então, a galera começou a interpretar que ficar rico, que conseguir coisas, era uma forma de ser salvo, era uma forma de guardar o seu lugar no céu. Então, resumindo, a ideia de predestinação vai ser a ideia de que você já tem o seu lugar no céu ou no inferno e você vai descobrir aqui na terra qual é o seu destino. E como é que você vai saber disso? Ora, Deus vai lhe dar bênçãos. E a galera interpretou que bênçãos era riqueza.
Outro teórico bastante importante que vai influenciar na reforma protestante naquela época vai ser o Henrique VIII na Inglaterra. Galera, na Inglaterra ocorria uma situação política tensa entre a Igreja Católica e a monarquia. Já há muitos anos, reis ingleses desejavam limitar os direitos do Papa e tomar posse de vários bens da Igreja Católica em território europeu. Por essa razão, as ideias de Lutero, principalmente as que defendiam a criação de uma igreja separada da católica, agradaram ao rei Henrique VIII. Ora, o Henrique VIII, ele queria se casar. Ele queria pedir ao Papa para anular o seu casamento com Catarina de Aragão, sob a alegação de que ela não havia lhe dado um filho, o qual seria o herdeiro do trono inglês. Desse modo, a monarquia, o monarca, poderia se casar novamente e alcançar o seu objetivo, sendo que o Papa ele não aceitou. Ele não vai dar anulação do casamento para o Henrique VIII. Ora, ele então se junta com o parlamento inglês e vai criar o que nós chamamos de ato de supremacia e vai criar a igreja anglicana. Com essa determinação, o rei Henrique VIII passou a ser também o chefe religioso, o chefe da igreja anglicana, e ele começou a organizar todo esse processo. Ele vai confiscar as terras, os mosteiros e outros bens da Igreja Católica na Inglaterra. E como ele é o chefe, ele vai anular o seu casamento e vai se casar novamente. Então, fica claro você perceber que, naquele momento, a Igreja Católica não está agradando a muita gente por causa dessas práticas que se afastam de Deus e se liga mais ao mundo. A gente então pode falar que os conflitos diretos aparecem da seguinte maneira: a Igreja Católica contra os nobres. Esse vai ser então um dos tópicos que a gente vai ter. Ora, os nobres, eles não aguentam pagar tantos impostos. Eles querem privilégios. Eu tenho também essa relação da Igreja Católica com a burguesia. A burguesia era uma galera rica, então eles emprestavam muito dinheiro a juro. E a igreja condenava a prática dessa palavrinha aqui, ó, usura, tá? E temos também a Igreja Católica contra os reis. A gente sabe que naquele período os reis eles queriam ser absolutistas, isto é, todo o poder concentrado no rei. Então eles iriam desejar conter o rei a todo custo.